Pare tudo agora. Respire fundo. Escute com atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é confortável, não é leve e não é para todos. Poucos sabem. Mas o início de um novo ano não abre apenas portas, ele também revela abismos. E muitos atravessam esses abismos sorrindo, acreditando que estão avançando, quando na verdade estão perdendo tudo sem perceber. Se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Existe algo sendo revelado a você agora, no exato momento em que o tempo se reinicia. Há uma ilusão perigosa que domina o coração de milhões quando o calendário vira. A ilusão de que basta desejar, planejar, prometer, para que a abundância venha. A ilusão de que o simples fato de um número mudar no calendário tem poder para reorganizar a vida, curar feridas antigas e abrir caminhos que ficaram fechados por anos. Mas o mundo espiritual não funciona por calendário humano. Ele não responde a datas simbólicas, não reage a fogos, nem se move por entusiasmo passageiro. Ele responde a posturas, a escolhas silenciosas, a atitudes escondidas que ninguém vê, exceto Deus. Padre Pio falava com firmeza sobre isso, porque via todos os dias almas sinceras se enganando. Pessoas que entravam em um novo ano cheias de expectativas, mas carregando dentro de si as mesmas posturas que haviam drenado sua paz no ano anterior. Ele dizia que o problema não é a falta de desejo por uma vida melhor. O problema é atravessar ciclos novos com estruturas internas antigas, esperando resultados diferentes. Escute com atenção. Padre Pio revelou que existem atitudes aparentemente comuns, socialmente aceitas, até incentivadas, que funcionam como verdadeiros bloqueios espirituais. Não são pecados gritados, não são escândalos visíveis, são decisões sutis, gestos internos, posturas da alma. Pequenas permissões silenciosas que, repetidas todos os dias, criam rachaduras invisíveis por onde a abundância escorre. E quando essas atitudes são carregadas para dentro de um novo ano, elas não apenas impedem a abundância, elas drenam tudo o que já foi concedido, não de forma brusca, não de forma dramática, mas gota por gota, em silêncio, até que a pessoa acorde cansada, frustrada e confusa, sem entender por que nada se sustenta. Talvez você esteja se perguntando por que, apesar de tanto esforço, tanta oração, tanta luta, certas áreas da sua vida parecem travadas. Porque o dinheiro entra e sai sem deixar rastro. Porque a paz não permanece. Porque as oportunidades aparecem e desaparecem rapidamente. Muitos atribuem isso ao azar. Outros, ao destino. Outros, à economia. Outros, às pessoas ao redor. Mas Padre Pio via além dessas explicações superficiais. Ele dizia que antes de procurar respostas fora, é preciso ter coragem de olhar para dentro. Segundo ele, há escolhas internas que silenciam a graça. Há atitudes que não aparecem no comportamento externo, mas moldam completamente o fluxo invisível da vida. Enquanto essas atitudes não são reconhecidas, a pessoa reza, luta, se esforça, mas permanece andando em círculos. Padre Pio alertava para um erro comum: confundir abundância com riqueza. Ele dizia que essa confusão é uma armadilha moderna, responsável por muita frustração espiritual. Abundância não é acúmulo, não é excesso, não é ostentação. Abundância é fluxo, é ordem, é harmonia entre o céu e a terra. É quando aquilo que você precisa chega no tempo certo, sem roubar sua alma, sem destruir sua paz, sem exigir que você se torne alguém que não reconhece no espelho. É exatamente por isso que o inimigo trabalha para quebrar esse fluxo logo no início de um ciclo. Ele não precisa destruir tudo de uma vez. Ele não precisa provocar grandes quedas. Basta plantar algumas atitudes erradas no coração. Basta que certas posturas sejam toleradas, e o resto se desfaz sozinho, como uma casa que apodrece por dentro antes de desabar. Padre Pio dizia que o começo de um tempo é espiritualmente sensível. Há períodos em que o coração está mais aberto, mais vulnerável, mais receptivo. O início de um novo ano é um desses momentos. O que você consente agora, governa depois. O que você tolera no início, domina no fim.
O que você chama de pequeno detalhe hoje se torna estrutura amanhã. Por isso ele falava com tanta firmeza sobre vigilância interior. Não aquela vigilância barulhenta, cheia de discursos religiosos, frases prontas ou aparências espirituais, mas a vigilância silenciosa, aquela que observa os próprios pensamentos, aquela que percebe reações automáticas, aquela que identifica decisões escondidas que ninguém mais nota, mas que influenciam tudo. Talvez você já tenha sentido isso. Um peso estranho ao entrar no novo ano. Uma ansiedade sem nome. Uma inquietação que não se explica. Como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo por fora. Padre Pio dizia que essa sensação não é acaso, não é fraqueza, não é falta de fé. É um aviso, não de fora, mas de dentro. Um chamado para parar, escutar e corrigir antes que seja tarde. Ele insistia que isso não tem nada a ver com superstição ou medo. Trata-se de realidade espiritual. Há atitudes que afastam a providência sem fazer barulho. Há comportamentos que expulsam a abundância sem deixar rastros visíveis. E o mais perigoso é que muitas dessas atitudes são defendidas com convicção, como se fossem sinal de maturidade, inteligência ou evolução pessoal. Padre Pio não falava para agradar. Ele falava para salvar. E quando advertia, não era para condenar, mas para acordar. Ele sabia que uma alma desatenta pode passar anos trabalhando contra si mesma, rezando com os lábios enquanto fecha portas com o coração. Pode pedir bênçãos diariamente e, ao mesmo tempo, sustentar posturas que impedem essas bênçãos de permanecer. Escute bem agora. Se você entrar neste novo ano carregando essas atitudes, não importa quantas promessas faça, quantas metas escreva ou quantas orações repita mecanicamente, algo sempre vai faltar, algo sempre vai escapar, algo sempre vai quebrar no último momento. Não porque Deus negou, mas porque a alma bloqueou. E aqui está a parte mais séria. A maioria das pessoas só percebe isso quando já perdeu tempo demais. Quando a abundância já foi drenada gota por gota, em silêncio, enquanto todos aplaudiam suas escolhas. Quando o cansaço vira estado permanente. Quando a frustração se repete, quando a sensação de estagnação se torna rotina. Mas você ainda está ouvindo. E isso muda tudo. Padre Pio dizia que quando a advertência chega antes da queda, ainda há misericórdia em ação. Ainda há tempo de correção. Ainda há caminho aberto. Mas apenas para quem tem coragem de ouvir o que poucos suportam, para quem aceita olhar para dentro, sem se justificar, sem se defender, sem transferir culpa. O que vem a seguir não é leve. Cada atitude revelada é um espelho. E nem todos gostam do que veem quando são obrigados a olhar. Muitos desviam o olhar, muitos se fecham, muitos resistem, porque a verdade confronta. E a verdade exige decisão. Então permaneça, porque agora não é mais apenas advertência, é a autoridade espiritual falando. Padre Pio sabia que quando a verdade começa a se aproximar do centro da vida de uma pessoa, algo dentro dela tenta resistir. Ele via isso acontecer todos os dias. Pessoas que chegavam cheias de perguntas, mas que, ao perceberem que a resposta exigiria mudança interior, começavam a negociar. Tentavam suavizar, tentavam relativizar, tentavam explicar demais. Por isso ele dizia que há um momento em que a alma precisa parar de argumentar e começar a escutar. Muitos duvidam quando escutam advertências espirituais mais diretas. Pensam que é exagero, pensam que é radicalismo, pensam que é medo disfarçado de fé. Padre Pio já conhecia esse movimento do coração humano. Ele dizia que o orgulho espiritual raramente se apresenta de forma agressiva. Ele se apresenta como racionalidade, como senso crítico, como maturidade. E é justamente aí que se torna mais perigoso. Por isso, antes de revelar verdades graves, Padre Pio fazia questão de lembrar quem estava falando. Não um teórico, não um filósofo, não um moralista distante da realidade, mas alguém que vivia diariamente no limite, entre o visível e o invisível. Alguém que conhecia o custo real de sustentar a graça.
Padre Pio não falava a partir de opiniões. Ele falava a partir de combate. Combate diário, real, físico e espiritual. Durante mais de 50 anos, ele carregou no próprio corpo os estigmas de Cristo. Não símbolos, não representações, feridas abertas, sangue real, dor constante. Enquanto muitos discutiam Deus em palavras, ele sangrava por ele em silêncio, e isso muda completamente o peso de tudo o que ele dizia. No confessionário, Padre Pio não precisava ouvir longas explicações. Bastava a alma entrar. Ele via pecados esquecidos, escondidos, negados, via promessas quebradas que ninguém mais lembrava, via atitudes internas que a própria pessoa já tinha normalizado a ponto de não considerá-las mais problemáticas. Quantas vezes alguém tentava confessar apenas o superficial e ele interrompia com firmeza: "Isso não é o que está te destruindo, você sabe muito bem o que é." E o silêncio tomava conta, porque a alma tinha sido lida sem defesa possível. Ele enxergava algo que poucos suportariam ver. Não apenas o erro, mas as consequências invisíveis dele. Ele via bênçãos se afastando lentamente. Via graças sendo bloqueadas, não por grandes escândalos, mas por pequenas posturas repetidas todos os dias. Atitudes alimentadas com justificativas, até se tornarem estruturas internas rígidas. E era isso que mais o fazia sofrer, porque via pessoas boas se empobrecendo espiritualmente sem perceber. Padre Pio dizia que o maior campo de batalha não é o mundo, nem as circunstâncias externas, nem as crises visíveis. O maior campo de batalha é o coração humano. É ali que a abundância nasce ou morre. É ali que a providência encontra espaço, ou é expulsa sem barulho. E ele sabia reconhecer quando uma alma estava espiritualmente empobrecida, mesmo cercada de bens, oportunidades e elogios. Muitos iam até ele pedindo prosperidade, solução financeira, portas abertas. Chegavam com listas de problemas e expectativas. E ele respondia com perguntas desconfortáveis. Como está sua gratidão? Como você reage quando perde? O que você faz quando não é reconhecido? Perguntas simples, mas profundas, porque ele sabia que a abundância não se sustenta onde o coração está desalinhado. Há relatos de pessoas que, ao se aproximarem de Padre Pio, sentiam um peso tão grande que começavam a chorar sem entender por quê. Não era medo, não era culpa consciente, era exposição. A alma, diante de alguém que via além do véu, não conseguia fingir. Padre Pio dizia que quando a verdade se aproxima, tudo o que é falso treme. E esse tremor não é punição. É convite à correção. Ele também lutava contra demônios reais, não como metáfora, como presença concreta. Ataques físicos, quedas, marcas, ruídos na noite, objetos sendo lançados, gritos que ecoavam nos corredores do convento. E nesses combates, Padre Pio aprendeu algo essencial. O inimigo raramente destrói alguém de uma vez. Ele prefere drenar, secar, enfraquecer, roubar a abundância aos poucos, até que a pessoa aceite a escassez como normal. E sabe onde isso começa? Nas atitudes toleradas, naquilo que você faz todos os dias e chama de jeito de ser. Naquela frase que parece inofensiva, mas fecha portas espirituais. Eu sou assim mesmo. Padre Pio dizia que o demônio adora quando alguém diz isso, porque essa frase encerra qualquer possibilidade de conversão, fecha qualquer ajuste interior, fecha qualquer crescimento. Quando Padre Pio alertava sobre comportamentos que afastam a graça, ele não falava para controlar pessoas ou impor regras externas. Ele falava porque via o depois. Via o futuro espiritual de quem insistia nessas posturas. Via ciclos se repetindo. Via portas se fechando sem explicação aparente. Via a abundância sendo substituída por esforço constante sem fruto, por cansaço sem recompensa. Ele afirmava com autoridade: Deus não retira seus dons à toa. É o homem que se torna incapaz de recebê-los. E isso acontece quando certas atitudes corroem a alma por dentro. Atitudes que o mundo chama de normais, de esperteza, de maturidade emocional. Mas que, aos olhos do céu, são rachaduras graves por onde a graça escorre.
Por isso, quando Padre Pio advertia, não havia raiva em suas palavras. Havia urgência. Ele sabia que muitos só acordariam quando já estivessem quebrados por dentro. E ele não queria isso. Ele queria prevenir, alertar. Cortar o mal pela raiz antes que a dor se tornasse maior. Se você ainda está ouvindo até aqui, é porque essa autoridade não está sendo rejeitada dentro de você. Algo reconhece a verdade, mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que desinstale certezas antigas. E isso é sinal de que ainda há espaço para alinhamento interior, para correção sincera, para restauração do fluxo da abundância que nunca foi apenas material. O que vem a seguir são as atitudes, não ideias, não teorias, não conceitos abstratos, atitudes concretas que Padre Pio via repetidamente destruindo a abundância de almas sinceras, pessoas que amavam a Deus, mas que, sem perceber, bloqueavam o fluxo da providência por dentro. E o próximo ponto é ainda mais grave. Então, prepare o coração, porque agora começam as revelações. E elas não vêm de uma vez, elas vêm em camadas, como Padre Pio ensinava. Cada camada mais profunda, cada uma mais difícil de aceitar, e ainda assim necessária para que algo realmente mude. A primeira atitude que Padre Pio via destruir a abundância logo no início de um novo ciclo era a ingratidão disfarçada de ambição. Muitas pessoas não reconhecem isso como erro. Pelo contrário, chamam de força, de sede de crescimento, de inconformismo saudável. Dizem que não se contentar é sinal de inteligência. Mas Padre Pio via o veneno escondido nessa postura. Ele dizia que quando o coração perde a capacidade de agradecer pelo que já recebeu, ele se torna incapaz de sustentar o que ainda viria. Não é que Deus pare de dar. Isso é um engano comum. O problema não está na fonte, mas no recipiente. A alma ingrata deixa de perceber, valorizar e guardar. A abundância começa a vazar. Pequenas perdas, pequenos atrasos, pequenos desperdícios. Nada explode de uma vez. Tudo parece normal, mas não é. Padre Pio dizia que a ingratidão cria uma cegueira espiritual. A pessoa só enxerga o que falta, nunca o que já foi concedido. E quem vive assim nunca vive em abundância. Vive em perseguição eterna por algo que nunca satisfaz. Ele alertava com firmeza. O coração ingrato sempre acha que merece mais, mas nunca cuida do que tem. E o céu não confia novos dons a quem trata os antigos com desprezo silencioso. A gratidão não é formalidade, é estrutura espiritual. Sem ela, nada se sustenta. A segunda atitude é ainda mais comum e mais perigosa. A comparação constante, especialmente no início de um novo ano. Comparar sua vida, seu progresso, seus resultados, sua casa, sua fé, seu ritmo, com os outros. Padre Pio dizia que a comparação é uma forma refinada de rebeldia, porque no fundo ela diz, Deus errou comigo. Mesmo que a pessoa nunca diga isso em voz alta, o coração sente. Ele via almas boas se empobrecendo espiritualmente porque passavam mais tempo olhando para a bênção alheia do que cuidando da própria missão. E quando a comparação se instala, a abundância pessoal perde valor. Nada é suficiente, nada é celebrado, tudo parece pouco, e o que não é honrado não permanece. Padre Pio afirmava algo que poucos suportam ouvir. Quem compara, compete. E quem compete com o plano de Deus sempre perde. Porque Deus não repete histórias. Ele escreve destinos únicos. Mas a alma comparadora rejeita o próprio caminho, enquanto inveja o caminho do outro. E assim, trava o próprio fluxo. O terceiro ponto é ainda mais grave. A autossuficiência espiritual. Aquela frase silenciosa que não é dita, mas é vivida. Este ano eu dou conta sozinho. Menos oração, menos dependência, menos escuta, mais controle, mais cálculo. Padre Pio via isso como um dos maiores bloqueios da providência. Ele dizia que quando a alma começa um ciclo confiando mais na própria estratégia do que na graça, algo se quebra na ordem invisível, não imediatamente, mas inevitavelmente. A pessoa até avança, mas avança sem cobertura espiritual, e basta um vento contrário para tudo desmoronar. Porque a abundância verdadeira não nasce do esforço isolado,
mas da cooperação com o céu. Padre Pio repetia: Deus não entra onde não é convidado, e a autossuficiência fecha a porta sem fazer barulho. É um fechamento educado, racional, aparentemente maduro, mas ainda assim um fechamento. Poucos suportam ouvir isso. E o próximo ponto é ainda mais grave, porque quase ninguém reconhece como destrutivo. Ele se disfarça de maturidade emocional, mas corrói a abundância pela raiz. A quarta atitude começa silenciosa, quase imperceptível, e por isso é devastadora. A dureza interior disfarçada de maturidade. Aquela frieza emocional que nasce depois de decepções, perdas, traições e fracassos. Você diz a si mesmo que amadureceu, que aprendeu, que agora é mais racional, mais controlado, mais forte. Mas Padre Pio via além do discurso. Ele via quando o coração tinha se fechado para não sofrer mais. E ao fazer isso, fechou-se também para receber. Quantas vezes você já pensou: eu já ajudei demais. Ninguém esteve comigo quando precisei. Agora cada um que cuide de si. Você não grita isso. Você não escreve isso. Mas vive assim. E aos poucos a generosidade seca. A confiança diminui. A esperança fica cautelosa. Padre Pio dizia que esse tipo de defesa interior cria um deserto espiritual. Nada floresce onde o coração se protege de tudo. Ele fazia perguntas que doíam porque revelavam a verdade. Você ainda se comove com a dor alheia? Você ainda consegue pedir ajuda sem se sentir humilhado? Você ainda acredita que algo bom pode acontecer sem que você controle cada detalhe? Essas perguntas não são retóricas. Elas revelam se a abundância ainda encontra espaço dentro de você. Porque a abundância precisa de abertura, precisa de circulação, precisa de um coração que ainda confia, mesmo depois de ter sido ferido. Padre Pio via pessoas extremamente corretas, organizadas, responsáveis e profundamente bloqueadas, porque haviam construído muros tão altos para não sofrer que também impediram a graça de entrar. E ele dizia algo que poucos aceitam: quem fecha o coração para a dor, fecha também para o milagre. Talvez você se reconheça aqui. Talvez você tenha parado de esperar, parado de pedir, parado de sonhar. Não porque não acredita em Deus, mas porque não quer mais se decepcionar. E então você chama isso de equilíbrio, mas o céu chama de retração. Essa atitude cria uma vida funcional, mas não abundante. Você sobrevive, anda, trabalha, resolve, mas não flui, não descansa, não recebe com leveza. Tudo custa mais do que deveria. Padre Pio dizia que há dores que curam e dores que endurecem. A diferença não está no que você sofreu, mas no que você fez com isso por dentro. O coração endurecido pode parecer forte, mas espiritualmente está empobrecido. E agora chegamos ao ponto de não retorno. O confronto final entre continuar bloqueando ou restaurar o fluxo. Padre Pio não suavizava as palavras aqui, porque o tempo se torna decisivo. Quando a verdade chega perto demais do centro da vida, a alma tenta negociar, tenta adiar, tenta suavizar. Mas aqui não há negociação, aqui há decisão. O clímax espiritual acontece quando a pessoa percebe que a abundância não foi roubada por forças externas, mas entregue silenciosamente por escolhas internas repetidas. E isso dói, porque tira o papel de vítima e devolve o papel de responsável. Padre Pio não tinha medo dessa dor. Ele sabia que só ela liberta. Ele dizia que chega um momento em que Deus permite o aperto. Não por crueldade, mas por misericórdia. Porque a escassez, quando bem compreendida, é um último aviso, um freio, um chamado urgente. Pare agora, antes que perca mais. O problema é que muitos interpretam o aperto como abandono e se revoltam. E aí selam o próprio bloqueio. Padre Pio alertava com gravidade. Quando a alma responde ao aperto com amargura, a abundância se afasta de vez. Porque a amargura acusa Deus em silêncio. Ela diz: eu fiz tudo certo e mesmo assim não recebi. Mas o céu vê o que foi fechado, o que foi endurecido, o que foi negado por dentro. Aqui acontece o confronto final. Ou a pessoa se rende ou se fecha de vez.
Render-se não é desistir, é reconhecer. É dizer: eu me endureci, eu controlei demais, eu comparei, eu deixei de agradecer, eu parei de confiar. Essa confissão interior quebra cadeias invisíveis. Padre Pio dizia que uma alma humilde abre mais portas do que 1000 estratégias. Ele via claramente: quando alguém se rendia de verdade, algo mudava quase imediatamente. Não necessariamente o dinheiro, não necessariamente as circunstâncias externas, mas o fluxo, a paz, a clareza, a leveza. E quando o fluxo volta, o resto encontra caminho. O perigo está em resistir, em justificar, em dizer: eu sou assim por causa do que me fizeram. Padre Pio respondia com firmeza: o que te fizeram explica a dor, não justifica o fechamento. Enquanto esse fechamento permanece, a abundância não entra, porque ela exige espaço, não defesas. Este é o momento do antes que seja tarde. Não tarde no sentido de condenação, mas no sentido de repetição. Anos passando, mesmas lutas, mesmas frustrações, mesmas promessas de que o próximo ano será diferente, sem que nada mude por dentro. Padre Pio dizia que o céu respeita a liberdade humana até o fim. Se você escolhe manter as mesmas atitudes, o céu se cala. Não por punição, mas por respeito. Mas se você escolhe se corrigir mesmo em silêncio, o céu se move. Agora tudo converge para a redenção. Não para o medo, não para a culpa, mas para a possibilidade real de reabrir o caminho. O último ato não é de ameaça, é de misericórdia. É onde Padre Pio estendia a mão e dizia: ainda há tempo. Ele ensinava que a abundância retorna quando a ordem interior é restaurada. Não quando tudo está perfeito fora, mas quando o coração volta ao lugar certo diante de Deus. E essa restauração começa com gestos simples, silenciosos e imediatos. Uma rendição consciente, uma gratidão restaurada, o fim da comparação, a retomada da dependência espiritual e um coração novamente disponível. Padre Pio garantia: quando esses ajustes são feitos com verdade, algo se move. Às vezes não fora imediatamente, mas dentro. E quando o interior muda, o exterior começa a obedecer. Portas se reorganizam, pessoas certas se aproximam. O peso diminui, a abundância volta a circular. Agora o silêncio é seu, a decisão é sua, e o tempo ainda está a seu favor.